Instruções psicofônicas. Chico Xavier, Diversos Espíritos. 63. Orando e vigiando. Na fase de tempo consagrada às instruções, em nossa reunião da noite de 26 de maio de 1955, a transfiguração do médium era mais sensível. A breves momentos soou reconfortante e bem timbrada a palavra do mentor que nos visitava. Esse amigo era o doutor Guilom Ribeiro, aquele digno orientador de nossa causa no Brasil que, por muitos anos, foi o venerável presidente da Federação Espírita Brasileira e cujo devotamento à nossa doutrina prescinde das nossas referências. Sua palavra, na rápida passagem por nosso recinto, constitui elevada exortação ao desempenho dos deveres cristãos que nos cabem no Espiritismo, compelindo-nos a pensar mais detidamente na extensão de nossos compromissos. Esclarecemos que esta é a primeira comunicação do Dr. Guilom Ribeiro, quer psicográfica ou psicofonicamente, através das faculdades do médium Xavier. Grande foi, portanto, a nossa alegria em lhe recebendo a mensagem direta e agradecemos reconhecidamente a Jesus semelhante contato. Meus irmãos, glorificada seja a vontade de nosso Pai Celestial. Humilde companheiro vosso, incorporado à caravana dos obreiros de boa vontade, não por méritos que nos falham, mas sim por havermos recebido acréscimo de misericórdia, que a infinita bondade do Senhor jamais recusa ao espírito desperto para as necessidades da própria regeneração. Associamo-nos hoje às vossas orações e tarefas, deprecando as bênçãos de Jesus em nosso benefício, a fim de que não nos faleçam a energia e o bom ânimo na empresa de socorro aos nossos irmãos que se brutalizaram depois da morte ou que, além dela, se fizeram infortunados ceareiros do egoísmo e da crueldade, da violência e do ódio. Ah, meus amigos, quantos legionários da nossa grande causa, para gáudio da sombra geradora da discórdia, na hora grave que atravessamos, adormecem à margem dos compromissos assumidos, embriagados no ópio da indiferença, cegos para a missão do Espiritismo como o Paracleto, que nos foi prometido pelo Cristo de Deus. Surdos para com a realidade que lhes brada emocionantes apelos ao trabalho do Evangelho, ou hipnotizados nas contendas antifraternas em que malbaratam os recursos que o Senhor nos empresta, convertendo-se levianamente na instrumentalidade viva da negação e das trevas, crendo brunir a elucidação doutrinária, traçam inextrincáveis labirintos para as almas ainda inseguras de si e que se nos abeiram do manancial
de consolações preciosas e, supondo cultuar a verdade, apenas extravagam na retórica infeliz de quantos se anulam sob os narcóticos da vaidade, transformando a água viva da fé que lhes jorrava dos corações em fel envenenado de loucura e perturbação para si mesmos, ou caindo sob os golpes desapiedados de nossos infelizes companheiros do passado, a nos acenarem de outras reencarnações e de outras eras. Eis porque rogamos ao Senhor nos conserve naquela oração e naquela vigilância que exprimem o trabalho digno e a ardente caridade com que devemos honrar o altar de luta em que fomos chamados a servi-lo. Crede que o Espiritismo é o restaurador do cristianismo em sua primitiva e gloriosa pureza, e que os espíritas sinceros são, por excelência, na atualidade, os cristãos mais diretamente responsáveis pela substancialização dos ensinamentos que o nosso Divino Mestre legou à humanidade. Procuremos, por isso, o nosso lugar de aprendizes e servidores, e, compreendendo o valor da oportunidade do tempo, ofereçamos nossas vidas à cristianização das consciências, começando por nós mesmos, suplicando ao pulcro Espírito de nossa Mãe Santíssima, nos ilumine a estrada para o aprisco do Divino Pastor. Acordados, assim, para as obrigações a que nos entrosamos na obra de luz e amor, louvemos a bondade de nosso Pai Celestial para sempre. Guilom Ribeiro. Doutor Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, presidente da FEB em 1920 e 1921 e de 1930 até a data de sua desencarnação, em 26 de outubro de 1943. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, Diversos Espíritos. 64. O Cristo está no leme. A reunião da noite de 2 de junho de 1955 reservou-nos grande surpresa. Por ausência do companheiro encarnado do serviço de gravação, ocupamo-nos pessoalmente desse mistério e, enquanto atendíamos a semelhante tarefa, notamos que a organização mediúnica denotava expressiva alteração. Intuitivamente assinalamos que o nosso grupo estava sendo visitado por mensageiro espiritual de elevada hierarquia. E não nos enganávamos. Colocando-se de pé, o instrutor passou a palavra. Dicção educada, voz clara e bela. Em sucinto estudo, exalça a figura excelsa de Jesus à frente do Espiritismo. Na saudação final, identifica-se. Tínhamos conosco a presença de Bittencourt Sampaio, cuja sublime envergadura espiritual escapa à exiguidade de nossa conceituação.
Despede-se o orientador e encerramos a reunião. Movimentamo-nos para estudar a mensagem, ouvindo-a de novo. No entanto, com maior desapontamento, notamos que a gravadora não funcionara. Perdêramos a palavra do grande instrutor. Comentando a locução ouvida, a maior parte dos companheiros afasta-se do recinto. Nós, porém, um conjunto de 6 amigos, permanecemos na sede do grupo mais tempo, examinando a máquina e lamentando o acontecido. 1 hora decorrera sobre o encerramento de nossas tarefas e preparávamos a retirada, quando o médium anunciou estar ouvindo de nosso amigo espiritual José Xavier o seguinte aviso: não se preocupem, Meimei e eu gravamos a palavra do benfeitor que esteve entre nós, de passagem. Reúnam-se em silêncio, e o médium poderá ouvi-la de nossa máquina, fixando-a no papel. Sentamo-nos ao redor da mesa, com o material de escrita indispensável. Depois de nossa prece, o Chico esclarece estar vendo uma pequena gravadora junto de nós, manejada pelos amigos espirituais e, dizendo escutar a mensagem, pôs-se a escrever moderadamente, evidenciando a audição em curso. Entretanto, o médium escreve e faz a pontuação ao mesmo tempo. Ajudando-o a segurar o papel, conjeturamos mentalmente. Ora, se o Chico está ouvindo a mensagem gravada, como pode fazer a pontuação? Estamos diante de um ditado ou de psicografia comum? No instante exato em que formulamos a indagação em pensamento, sem externá-la, o médium interrompe a grafia por momentos e explica-nos. Meu amigo, o José, abre parênteses, nota do organizador, referência ao nosso amigo espiritual José Xavier, fecha parênteses. Recomenda-me informar a você que, enquanto Meimei está comandando a gravadora, ele está ditando a pontuação para melhor segurança do nosso serviço. Extremamente surpreendido, guardamos o esclarecimento. Terminada a escrita, o médium leu quanto ouvira. Notamos com admiração que o papel apresentava a mensagem que ouvíramos de Bittencourt Sampaio, relatada a ocorrência que julgamos seja nossa obrigação consignar nos apontamentos sob a nossa responsabilidade, para os estudiosos sinceros de nossa doutrina. Passamos à comunicação do venerável orientador. Meus amigos, que o amparo de Nossa Mãe Santíssima nos agasalhe e ilumine os corações. Cristo, no centro da edificação espírita, é o tema básico para quantos esposaram em nossa doutrina o ideal de uma vida mais pura e mais ampla. Confrange a quantos já descerraram os olhos para a verdade eterna, além da morte, o culto da irresponsabilidade a que muitos de nossos companheiros se devotam, seja na dúvida sistemática ou na acomodação com os processos inferiores da experiência humana,
quando o Espiritismo traduz retorno ao cristianismo puro e atuante, presidindo a renovação da terra. Com todo o nosso respeito à pesquisa enobrecedora, cremos seja agora obsoleta qualquer indagação acerca da sobrevivência da alma por parte daqueles que já receberam o conhecimento doutrinário, porque semelhante conhecimento é precisamente o selo sagrado de nossos compromissos diante do Senhor. Há mais de 10 milênios, nos templos do Alto Egito e da antiga Etiópia, os fenômenos mediúnicos eram simples e correntios. Entre assírios e caldeus, de épocas remotíssimas, praticava-se a desobsessão com alicerces no esclarecimento dos espíritos infelizes, precedendo a antiguidade clássica. Zoroastro, na Pérsia, recebia a visitação de mensageiros celestiais e, também antes da era cristã, na velha China, a mediunidade era desenvolvida com a colaboração da música e da prece. Mas o intercâmbio com os desencarnados, excetuando-se os elevados ensinamentos nos santuários iniciáticos, guardava a função oracular do magismo, entremeando-se nos problemas corriqueiros da vida material, fosse entre guerreiros e filósofos, mulheres e comerciantes, senhores e escravos, nobres e plebeus. É que a mente do povo em Tebas e Babilônia, Persépolis e Nanquim não contava com o esplendor da estrela magna, nosso Senhor Jesus Cristo, cujo reino de amor vem sendo levantado entre os homens. Na atualidade, porém, o Evangelho brilha na cultura mundial, ao alcance de todas as consciências, cabendo-nos simplesmente o dever de anexá-lo à própria vida. Espíritas, com Allan Kardec, retomastes o facho resplendente da Boa Nova, que jazia eclipsado nas sombras da Idade Média. Compreendamos nossa missão de obreiros da luz, cooperando com o Senhor na construção do mundo novo. Não ignorais que a civilização de hoje é um grande barco sob a tempestade, mas, enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras, aos gritos da equipagem desarvorada, ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, Cristo está no leme. Servindo-o, pois, infatigavelmente, repitamos, confortados e felizes, Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã. Louvado seja o Cristo de Deus. Bittencourt Sampaio. Doutor Francisco Leite Bittencourt Sampaio, poeta, escritor, médium receitista e abnegado paladino do Espiritismo no Brasil. Desencarnou em 1895. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 65. Oração. A reunião da noite de 9 de junho
de 1955, revestiu-se para nós de grande significação. É que os benfeitores espirituais designaram-na como sendo a última para a recepção das mensagens consoladoras e educativas que enfeixam este livro. Havia, portanto, grande expectativa em nossa pequena assembleia de companheiros encarnados. Nossas tarefas habituais transcorreram ativas. Grande número de entidades sofredoras, compelindo-nos à interferência em casos tristes e dolorosos. No encerramento, foi Emmanuel, o nosso amigo de sempre, quem veio até nós através da palavra direta. Colocou o médium de pé e, com a expressão que lhe é própria, elevou a Jesus vibrante prece. Estávamos todos imensamente comovidos. Chegávamos ao término de 65 noites de abençoada atividade espiritual e, com as palavras do querido orientador, o nosso primeiro livro de instruções psicofônicas estava sendo concluído. Transcrevendo aqui a oração do nosso mentor, infatigável, rogamos ao Divino Mestre a felicidade de continuar em nossa tarefa para adiante e, porque nos falta o justo vocabulário para expressar a nossa profunda gratidão aos instrutores e amigos espirituais que nos visitaram através destas páginas, finalizando as presentes anotações, oferecemos a eles os nossos corações reconhecidos. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito, ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimo-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes, assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre Divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes,
Concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás, que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Emmanuel. Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. Adenda. Solicitamos a permissão do leitor para anexar ao presente livro os 2 primeiros boletins anuais de serviço espiritual no grupo MEI-MEI, referentes aos períodos de nossas atividades de 31 de julho de 1952 a 30 de julho de 1954, exclusivamente à guisa de estudo. Os informes acerca do aproveitamento das entidades sofredoras que passaram por nossa agremiação procedem de esclarecimentos dos nossos orientadores desencarnados e, mais uma vez, desejamos patentear que, alinhando números no relato de nossas tarefas, não alimentamos a pretensão da estatística em obras do Espírito, mas sim o propósito de estudo e observação no serviço de socorro e advertência a nós próprios, mesmo porque, em nossos contatos com os irmãos desencarnados, bem reconhecemos a nossa posição de almas endividadas, esforçando-se pela própria recuperação no vale escuro da sombra e da morte. Boletim de Serviço Espiritual. Grupo MEI-MEI, primeiro ano, 31 de julho de 1952 a 30 de julho de 1953. O grupo realizou durante o ano 53 sessões práticas com a seguinte cota de serviço: 288 manifestações psicofônicas de espíritos perturbados e sofredores, incluindo 251 entidades e 37 reincidências. Os 251 companheiros menos felizes que compareceram às reuniões estão assim subdivididos: 77 irmãos ligados ao pretérito próximo e remoto de componentes da instituição, 126 necessitados de assistência moral, 48 recém-desencarnados. Os comunicantes foram catalogados na ordem seguinte: 7 casos de licantropia, 92 casos de alienação mental, 48 casos de choques por desencarnação, 104 casos de perturbações diversas. De conformidade com elucidações dos mentores espirituais do grupo, o aproveitamento das 251 entidades que receberam assistência no transcurso de 1952 a 1953 foi o seguinte:
11 irmãos foram perfeitamente reajustados e renovados para o bem. 90 companheiros retiraram-se esclarecidos e melhorados. 52 entidades apresentaram aproveitamento reduzido. 98 comunicantes foram considerados, por enquanto, impassíveis e impenitentes. No decurso das sessões, verificaram-se 178 manifestações psicofônicas de amigos e benfeitores espirituais para serviços de cooperação e diretrizes assim discriminadas. 53 comunicações instrutivas na abertura das tarefas. 40 mensagens totalizando avisos e preces. 32 interferências para concurso direto na solução de problemas difíceis, no esclarecimento a companheiros necessitados. 53 preleções educativas no encerramento das reuniões. Sintetizando-nos o programa de serviço, aqui transcrevemos opiniões de 2 dos amigos espirituais que nos assistem, por eles destinadas ao presente boletim. Abre aspas. Um grupo para sessões de caridade reclama trabalhadores devotados à divina virtude para a produção de amor e luz nos espíritos necessitados. A caridade de quem ensina é a garantia daquele que aprende. A caridade nos pensamentos, palavras e ações é o processo de renovar nossas almas, onde a caridade não há lugar para a mistificação, porque tudo resulta em aprendizado, cooperação, trabalho e harmonia. Organizemos núcleos de assistência cristã às mentes enfermiças da terra e do além, mas não nos esqueçamos de que só pela caridade fraternal acenderemos bastante luz no coração para que o nosso agrupamento seja uma luz brilhando na vida espiritual. Fecha aspas. Mei. Abre aspas. Em verdade, não podemos prescindir do espiritismo prático para a cura de nossos males, mas para que as nossas reuniões de contato com o plano espiritual frutifiquem vitoriosas em bênçãos de saúde e alegria, precisamos trazer conosco o Espiritismo do Cristo, devidamente praticado. Fecha aspas. José Xavier. Pedro Leopoldo, 1º de agosto de 1953. Boletim de Serviço Espiritual. Grupo Meimei, 2º ano, 31 de julho de 1953 a 30 de julho de 1954. O grupo realizou, durante o ano, 51 sessões práticas com a seguinte cota de serviço: 384 manifestações psicofônicas de espíritos perturbados e sofredores, totalizando 364 entidades e 20 reincidências. Os 364 companheiros menos felizes que compareceram às reuniões estão assim subdivididos: 66 irmãos ligados ao pretérito remoto e próximo de componentes da agremiação, 271 necessitados de assistência moral, 27 recém-desencarnados. Os comunicantes foram catalogados na ordem seguinte: 16 casos de licantropia e suicídio, 176 casos de alienação mental, 27 casos de choques por desencarnação, 145 casos de perturbações diversas. De conformidade com os esclarecimentos
dos orientadores espirituais do grupo, o aproveitamento das 364 entidades que recolheram assistência no transcurso de 1953 a 1954 foi o seguinte: 18 irmãos foram perfeitamente reajustados e renovados para o bem, salientando-se que 4 deles passaram a cooperar nos serviços da instituição. 59 companheiros retiraram-se esclarecidos e melhorados. 102 entidades apresentaram aproveitamento reduzido. 185 comunicantes foram considerados, por enquanto, impassíveis e indiferentes. No decurso das sessões, verificaram-se 209 manifestações psicofônicas de amigos e benfeitores espirituais para serviços de cooperação e diretrizes assim discriminadas. 51 comunicações instrutivas na abertura das tarefas. 46 mensagens, incluindo avisos e preces. 61 interferências para concurso direto na solução de problemas difíceis, quanto ao esclarecimento a companheiros necessitados. 51 preleções educativas no encerramento das reuniões. Com alusão ao programa de serviço do grupo, aqui transcrevemos pareceres de 2 dos nossos mentores espirituais, pronunciados por eles para a confecção do presente boletim. Abre aspas. Cada agrupamento espírita deve possuir o seu núcleo de amparo cristão aos companheiros desencarnados, em dificuldades na sombra, com o reduzido número de irmãos responsáveis que lhes possam lenir o sofrimento e sanar os desequilíbrios morais, usando os valores da prece e da palavra fraternal. Revelando o roteiro do bem, nele acertamos os próprios passos. Consolando, somos por nossa vez consolados. Ajudando, recebemos auxílio e, acendendo a luz da oração para os que padecem, transviados na ignorância e na dor, temos nosso caminho iluminado para a obra de redenção que nos cabe realizar em nós mesmos. Fecha aspas. Francisco de Menezes Dias da Cruz. Abre aspas. Ainda que os corações de tua estrada se mostrem marmorizados nas trevas da negação e da intemperança mental, oferece-lhes o teu quinhão de socorro e boa vontade. O trigo retido nos túmulos faraônicos durante milênios, trazido de novo ao seio da terra, ainda hoje produz e enriquece o celeiro. Um dia, toda semente de amor germinará em bênçãos de luz. Fecha aspas. Emmanuel. Pedro Leopoldo, 1º de agosto de 1954.